função? Não vou mentir, não sei. Porque o Teams, ele é exclusivo da Microsoft, né? Ele raramente aparece em prova. Mas eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu só usei pra faculdade. Então, eu fui pela opção que eu achei mais provável. Isso do que eu já usei. Eu uso muito o Google. Fiquei chocada. O Google Meet. No Google Meet não pode. Você consegue colocar um fundo, que foi essa questão que eu coloquei, né, que eu marquei. Que você consegue colocar tipo um fundo para a pessoa não ver o seu fundo. O que você está fazendo? Eu coloquei essa porque eu achei a mais plausível. Porque eu fiquei, não sei. Peraí, não entendi. A pergunta era assim. Agora foi. Compartilhar com uma pessoa só. Isso, a resposta era qual daquelas funções tinha no Teams, poderia ser utilizada. Eu estava falando, se você poderia compartilhar a sua foto com, tipo, você dentro de um grupo, se você poderia compartilhar a sua foto com uma pessoa só. Aí a outra era se você podia compartilhar o seu áudio com uma pessoa só. Ou se você poderia mudar o fundo da foto do local que você estava. Aí ele foi botando, acho que de A, D, tipo, qual dessas era a verdadeira. A função verdadeira. Aí eu coloquei a que mudava o fundo. A do fundo, Eu achei a mais plausível, porque eu lembrava que quando tinha aula online, se você ligasse o som, todo mundo ouvia. Se você botasse a foto pra ela, eu vou botar aqui, mas eu acho muito improvável que você consiga compartilhar só com uma pessoa, se você tá... Eu fiquei assim, eu falei, eu não sei, meu filho, que a tecnologia pode tudo, né? Verdade. Eu falei, eu vou perguntar ao professor, porque eu não sei. Verdade. Eu acho que é incorreto isso aí, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei pensando que eu lembrei das aulas da faculdade. Eu falei, gente, eu vou por esse daqui, né? Mas não consigo. Se tinha a opção, você podia trocar o fundo. Isso, eu lembrei que nas aulas a professora botava, né? Hoje, aula 1, estamos ao vivo, tem uma galera ao vivo aqui com a gente já assistindo. Depois que acabar essa aula, eu já pego ela e já jogo na plataforma. Mais uma vez eu falo, peço, importante, assistam as aulas que estão gravadas, disponíveis na plataforma. Vi que você me mandou uma mensagem, vou liberar lá seu acesso, que aí você vai ter acesso às aulas gravadas de teoria sobre esse assunto. Que aqui a gente vai exaurir exercícios e ver como é que aquilo cobra, tá? Vamos para a questão número 1. O Windows 10, também nas versões anteriores deste sistema operacional, permite que sejam utilizadas teclas de atalho para executar tarefas administrativas. As teclas de atalho que são utilizadas para abrir o gerenciador de tarefas no Windows 10 são... Bom, pessoal, em primeiro lugar, esse tal gerenciador de tarefas. Nessa questão, ele está perguntando o atalho, certo? Mas ele poderia perguntar na questão qual é a função do gerenciador de tarefas, né? E qual é a função do gerenciador de tarefas? Vou citar duas. Primeira, monitorar os recursos. Como assim monitorar os recursos? Vai verificar se a memória está funcionando, se o processador está funcionando, os recursos do Windows, né? E a outra função do gerenciador de tarefas é a de finalizar os programas, que não estão respondendo. Finalizar os programas que não estão respondendo, tá? Então, por exemplo, já passou por essa situação?
tá lá usando o Word, aí de repente o computador dá uma travada e aparece escrito lá, não está respondendo, né? E aí você clica no botão do X para fechar e ele não fecha. O que você tem que fazer? Abre o gerenciador de tarefas. Pelo gerenciador de tarefas você força a finalização do programa. Você obriga praticamente, né, o programa a ser fechado. E quando você abre o gerenciador, aparece todos os programas abertos. Os programas que estão abertos. Aí é só selecionar e clicar em finalizar. Tudo bem? Isso aí são as funções. Agora, como acessar? Você tem 3 formas. Você pode clicar com o botão direito na barra de tarefas. E aí, automaticamente, quando você clica com o botão direito na barra de tarefas, você tem lá a opção iniciar o gerenciador de tarefas. Essa é a primeira forma, tá? Então você vem aqui na barra de tarefas do Windows. Onde fica a barra de tarefas? Relembrando, na posição padrão fica na parte o quê? Inferior. Lá embaixo, clicou, você vai lá e tem a opção iniciar barra iniciar o gerenciador de tarefas, tá? Você pode clicar, pressionar, perdão, Ctrl Alt Del. Olha aí, meu amigo. Antigamente o atalho para abrir o gerenciador de tarefas era esse, Ctrl Alt Del. Hoje você pressiona Ctrl Alt Del e aí depois você tem lá a opção iniciar o gerenciador de tarefas. É que eu sou novinha. No XP era assim, tá? No XP, você tinha lá essa opção Ctrl Alt Del, já abria direto. Depois da versão do Windows Vista, mudou. O atalho para você abrir o gerenciador de tarefas é Ctrl Shift ESC. Então esse é o atalho direto para você abrir o gerenciador de tarefas. Gabarito da 1, letra C de Cristo. Beleza? Só para efeito de curiosidade também, Ctrl Shift T não faz nada, Ctrl Shift Alt não faz nada e Ctrl Alt Shift também não faz nada. Bom dia, Daniele. Muito bom ter você aqui. Quem mais está ao vivo aí, fala comigo, dá um amém aí, dá um bom dia. Vamos acordar, vamos estudar. É, o FRJ está aí, TRE daqui a pouco está aí, TRT daqui a pouco está aí, Polícia Federal Administrativa daqui a pouco está aí. Muito concurso, hein? Fácil. Não confunda mais, não esqueça mais. Ctrl Alt Del era só lá no XP. Agora ele não abre o gerenciador de tarefas. Para abrir direto é o Ctrl Shift ESC. Beleza? Amém? Bom dia, Pablo. Chega mais. Questão 4 não, né, Alonso? Oxe, questão 2, né? Vamos para a questão de número 2. Áudio e imagem tá legal aí, pessoal que tá ao vivo, que tá online, tá conseguindo me ouvir bem, tá conseguindo me ver bem. Tô bonito. Isso que importa. Tem que estar bonito ao vivo. 2. No sistema operacional Microsoft Windows, qual ferramenta ficam centralizadas as opções de configuração do computador? Como, por exemplo, dispositivos e impressoras, adicionar e remover programas e informações sobre o sistema. Gabarito letra C, painel de controle. Só toma um cuidado, porque hoje no Windows nós temos 2 opções para configuração, tá? Uma é o painel de controle, que é o gabarito da questão, e a outra que é configurações. Veja, olha a maldade do inimigo, ele não botou aí painel de configurações? Não existe painel de configurações, tá, turma? É só
configurações. Por isso que a letra D não pode ser a minha resposta, tudo bem? Então, ou você vai acessar o painel de controle para personalizar, configurar. Para que serve isso, né? Serve para personalizar o computador. Personalizar e configurar o computador. Tá certo? Então, essas duas opções, painel de controle e configurações. Olha que elogio bonito, gente. Esse menino merece passar. Som tá ótimo, tá bonito e magro, professor. Não merece, gente. Pablo, tô torcendo por você, amigo. Já gostei de você, tá? Vai passar no próximo concurso que fizer. Amém. Então, você vai personalizar e configurar o computador nas duas opções. Eu deixei um espacinho aqui, ó, porque configurações tem atalho. Tecla do Windows, mais a letra I. Tá? É o atalho para você abrir a opção configurações. Alonso, o que eu vou encontrar nessas duas opções aqui? Painel de controle e configurações. Vou encontrar tudo de personalização e configuração do computador. E aí, à medida que a gente vai vendo questões, a gente vai ver quais são os itens mais importantes. Tá legal? Beleza? Posso apagar? Pode? Então, vamos embora. Questão 3. O Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft, o qual é dotado de diversos recursos e características. Trata-se de uma característica. Letra A. Suporte apenas para processadores Intel. Isso aí é uma lei do concurseiro, né? A galeria de palavras-chave. Apenas, somente, exclusivamente. São palavras que, quando você vê na questão, provavelmente a alternativa está errada. Não é apenas para processadores Intel. Posso utilizar processadores Intel ou do outro fabricante, que é o do AMD. B. A ausência de ferramenta de backup nativa. Tem ferramenta de backup nativa dentro do painel de controle. Tá? No painel de controle você tem lá backup e restauração. Não é a letra B. A letra C. Possibilidade de uso de múltiplos desktops. O que seriam múltiplos desktops, né? Múltiplas áreas de trabalho? Está verdadeiro essa? Sim, gabarito letra C. Mas o que seria isso, gente? Seriam as chamadas áreas de trabalho virtual. A área de trabalho virtual, ela vai ser inserida, vai ser criada através da opção visão de tarefas do Windows. Tá? Então vamos lá. O que seria a área de trabalho virtual? É a possibilidade de criação de mais de uma área de trabalho, como ele diz na questão, né? Múltiplas desktops, múltiplas áreas de trabalho. Onde que eu crio isso? Através da ferramenta visão de tarefas. Lá em visão de tarefas, você vai encontrar ela em que local? Quais são as formas de abrir aí o visão de tarefas? Você tem duas.
O atalho, tecla do Windows mais Tab, ou na própria barra de tarefas. Alonso, mas peraí, me explica melhor isso aí. Quando eu pressiono o Windows Tab lá no meu computador, o que vai acontecer? Ele vai abrir para mim uma janela, certo? O Windows Tab vai abrir para mim uma janela com todos os programas que estão abertos congelados. Pá! Parou, travou a área de trabalho, certo? E lá embaixo tem um botão, nova área de trabalho virtual. E aí a possibilidade de você trabalhar com múltiplas desktops, tá? Gabarito da 3, letra C. A 4, a D, quer dizer, ele fala assim, ó, interface gráfica semelhante ao Windows 95? Porra, tá de sacanagem, né, gente? O Windows 95 foi o primeiro sistema operacional da Microsoft. O gabarito ficou letra C mesmo, tá? Vamos para 4. Questão boa 4, hein? Em um computador com Windows 10, em sua configuração original, existe um arquivo lista.txt. Vamos lá. Qual é o nome do arquivo? Lista.txt. Vamos analisar esse arquivo, esse nome. Todo nome de arquivo ele é dividido em duas partes, né? Quais são elas? A primeira, o nome, e a segunda, a extensão. O nome, ele tem algumas características peculiares. Posso colocar qualquer nome? Não. Por que não? Caracteres que você não pode mudar. São caracteres que não podem ser utilizados, chamados caracteres especiais ou inválidos. Que aí você grava por aquele bonequinho, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu já desenhei esse bonequinho em outras ocasiões. Tá lá. Esse bonequinho representa pra gente os 9 caracteres inválidos que não podem ser utilizados em nome de arquivos e pastas, tá? E outra característica com relação ao nome é com relação ao máximo de caracteres. Turma, qual é o máximo de caracteres que eu posso usar no Windows? 256 é no Linux. No Windows são 260 caracteres. Tá? Só para dizer que tem mais, né? São 260 caracteres no Windows e a gente vai ver mais à frente no Linux que são 260, tudo bem? No boneco você desenhou dois pontos e pontos também, né? Isso, não, na verdade ponto não. Ponto de interrogação, barra contra barra, barra na vertical, menor, maior, asterisco, 2 pontos, que eu desenhei para fazer o olhinho, né? E aspas duplas. Tá bom? Com relação à extensão, para que serve? Indica o nome do programa, né? Ou o formato do arquivo. Que tipo de arquivo é aquele? Qual programa foi utilizado para criar aquele arquivo, tá certo? A extensão .txt, ela é utilizada em quais programas? Nativamente no bloco de notas. Na verdade, qualquer aplicativo de edição de textos abre TXT. Mas nativamente o padrão do Windows, vou até colocar aqui, ó. O padrão do Windows é o bloco de notas. Tudo bem? Então, eu só fiz análise do nome. Espera aí, escrivão, depois copia. Vem para cá. Aí ele diz que existe um arquivo, lista.txt, que contém 250 linhas de comandos. Na pasta C, 2 pontos, contra a barra temp. Gente,
Depois eu vou analisar isso, tá? Depois eu vou pagar aqui e vou analisar isso. C, 2 pontos contra a barra temp. E um atalho na área de trabalho. Meu Deus, quanta coisa para a gente ver. E um atalho em uma única questão, só no enunciado, olha quanta coisa a gente vai explorar. E um atalho na área de trabalho para esse arquivo com o nome arquivo underline principal. Ao clicar com o botão secundário, gente, o que seria o botão secundário? Botão Direito. Existe o botão esquerdo, que é o botão primário, e o direito, que é chamado de secundário. Ao clicar com o botão secundário sobre o atalho e selecionar a opção abrir, o Windows, letra A, abrirá o bloco de notas em branco. Repara, no início da questão ele fala que o arquivo tem 250 linhas de conteúdo. Pô, não vai abrir em branco. A letra A está descartada. B, abrirá o explorador de arquivos na pasta temp. O explorador de arquivos é aquele para visualizar o conteúdo que você tem no seu computador, né, de arquivos e pastas. A letra B está descartada. Letra C, abrirá o bloco de notas com arquivo C, 2 pontos, lista temp, lista txt? É a resposta. Só que aí vamos ver o que ele fala na letra D. Exibirá um erro, porque o nome do atalho é diferente do nome do arquivo. Gente, eu posso nomear arquivos e atalhos com nomes diferentes? Pode. O arquivo original vai ter um nome, o atalho vai ter outro nome. A questão é, qual o link que será feito, né, para que esse atalho funcione? Como assim o link? Quando você abrir aquele arquivo, ele vai abrir qual arquivo de fato? Quando você abrir aquele atalho, perdão, qual arquivo de fato ele vai abrir? referenciado ao... É aquele arquivo original. Letra E, abrirá as propriedades do atalho? Não, né? Ficamos com a letra C. Mas vamos lá, copia aí. Online, pessoal que está ao vivo também copia, que eu vou apagar para a gente poder falar dessa pasta aí, C, 2 pontos temp, tá? Posso apagar?
Antes da gente ir para a questão 5, vamos falar um item importante aqui, que é com relação ao Windows 10. Tá? O Windows 10, ele automaticamente, quando você instala o sistema operacional, ele vai criar para você 3 pastas. Quais são elas? Arquivos de programas, usuários e o Windows. São as 3 pastas criadas automaticamente quando você instala o sistema operacional. Por uma questão bem lógica, para que serve arquivos de programas? Para guardar a pasta onde vai ser guardado Os dos programas instalados no computador. Pasta usuários, os arquivos dos usuários. arquivos dos usuários, e pasta Windows, os arquivos do sistema operacional Windows. Tudo bem? Então essas pastas, arquivos de programas, usuários e Windows, elas já vêm por padrão. Elas já são instaladas na configuração padrão do seu computador. Tá certo? Beleza? Show. E aí um detalhe. A pasta Windows, ela vai apresentar arquivos do Windows e de programas que o Windows utiliza. De novo, a pasta Windows vai armazenar arquivos do Windows e de programas que o Windows utiliza. Por exemplo, o bloco de notas. Não é um programa utilizado pelo Windows, um acessório, um utilitário, um programa padrão que já vem no próprio Windows? Esse programa, ele fica armazenado onde? O Windows ou arquivos de programas? Windows. Outro detalhe, outros programas que fazem parte da Microsoft, que é a empresa que determina a criação do Windows, eles vão ser instalados em arquivos de programas e parte dos arquivos também vão para o Windows. Exemplo, pacote Office. Para que serve o pacote Office? Tem lá Word, Excel, PowerPoint, né? Fica onde o pacote Office? E o Windows também. Somente esses casos. E o navegador Edge, que é padrão também? Padrão, dentro do Windows. Agora, vem cá, Alonso, instalei o jogo do Homem-Aranha no meu computador para o meu filho jogar. Porra, o jogo vai ficar onde? Arquivos de programas e acabou. Tudo bem, gente? Então fica ligado nisso aí, porque a pasta Windows vai apresentar arquivos do Windows e de programas que o Windows utiliza por padrão, tá? Vamos para a questão 5. A 5 fala assim, ó. Um dos recursos do Windows 10 que auxilia na produtividade pessoal, podendo fazer pesquisa na web. Não, eu estou na 6, né? Oxe. No uso dos recursos do Windows 10, é comum utilizar o ambiente gráfico Explorer, que é o chamado também explorador de arquivos e pastas do Windows. Tudo bem? Neste aplicativo, a execução de um atalho de teclado resulta na seleção de todos os arquivos que estejam armazenados em uma determinada pasta. Esse atalho de teclado é? Em português vai ser Ctrl+C, né? Não. Letra A, Ctrl A. Cuidado, gente, sabe por quê? O Ctrl A vai ser utilizado no Windows. Já vou te dar essa dica. Na internet e no LibreOffice. Tá legal? Já o Ctrl+T vai ser utilizado no Office. Ou seja, Word,
Excel e o PowerPoint. Tá? Então, na internet, como é que eu faço para selecionar todo o conteúdo da página? Ctrl A. Alonso, você colocou a opção A, mas a opção A é Ctrl O. Era só para ver se você estava prestando atenção, viu? Muito bom, garoto. Letra B. Não é isso? Ctrl A, letra B. Ctrl O no Windows não faz nada e Ctrl W no Windows também não faz nada, tá? Então, cuidado para não confundir. O que é o LibreOffice, gente? É o Writer, o Calc e o Impress. São os programas semelhantes ao Office. Word, Excel e PowerPoint. Aqui você tem o Writer, o Calc e o Impress. Lá, para selecionar tudo, Ctrl A. Na internet, no Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, para selecionar todo o conteúdo da página, Ctrl A também. Tá? Meia dúzia. Assistente pessoal digital no Windows 10, que auxilia na produtividade pessoal, podendo também fazer pesquisas na web, mostrar notícias, clima local e fornecer lembretes com base no tempo ou localização. É a Alana, Cortana, Laura ou Sofia? Muito bom, né? Cortana, letra B de bola. Qual atalho para exibir, acionar a Cortana? Não sei. Tecla do Windows mais a letra C. Em outros termos, a Cortana é a chamada assistente inteligente do Windows. É como se fosse a Siri, né? Quem tem iPhone. Siri, que horas... Alexa, né? Eles podiam, para confundir a galera, botar um Alexa aqui na letra A, ao invés de Alana, né? Pô, só o nome... Pedindo a questão 5 na letra D, Ctrl mais W serve para quê? No Windows não faz nada. A gente vai ver na internet que Ctrl W fecha a guia. Mas no Windows, propriamente dito, não faz nada, tá? E plantão, hein? Gostei de novo. De novo? É 12 horas? 2 por 2. Fechado. Você vai na saúde? Não, no corpo. Boa. Posso apagar? Pode? O que vocês não? Aqui essa observação é 5 pode, né? Faz. Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei 25 questões, né? Como serão 8 aulas, totalizaremos 200 questões de informática. Pô, mas no que concurso, o meu top 1 é informática. É? E é tudo 2023, tá? Tive essa preocupação, são questões novas. Você disponibilizou um material também que é... Pode pagar. PDF. Sistemas, né? Tem no final Linux, né? Quem você disponibilizou? Pode pagar. Qual? Você tem um grupo de materiais de alunos, né? Você disponibilizou material dessa aula, né? Sim, sim. Que aí quem quiser depois se matricular, ainda tem como fazer, porque as aulas são ao vivo, ficam gravadas, né? E aí 200 questões, para você fazer um concurso com 10, não é possível que você não acerte 70% da prova, né? Essa aqui é a ideia, tá? 7ª questão, analise as afirmativas referentes aos atalhos de teclado do explorador de arquivos do Windows 10, versão em português. Vamos lá. A tecla F2 permite renomear o item que estiver selecionado? O item 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. F2 é a tecla utilizada para renomear. Só que antes disso tem um procedimento, né? Qual é? Você tem que selecionar.
Não é, botou aqui F2, pá, vai renomear o quê? Você precisa selecionar, aperta o F2, aí vai acontecer aquele procedimento que é entrar em modo de edição, né, onde você vai ter lá o nome do arquivo selecionado, você apaga o nome que ali está e coloca em seguida o novo nome e aperta o Enter, tá? Item 2. As teclas Shift mais Delete permitem excluir permanentemente o item que estiver selecionado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha só, gente, ó, é permanentemente. Não passa pela lixeira. Então a observação é essa, ó. Quando fala permanentemente, não vai para a lixeira. Exclui direto, tá bom? Item 3. As teclas Ctrl mais S selecionam todos os itens de uma pasta? Ctrl S seleciona tudo? Acabamos de ver que não. Qual item que vai selecionar tudo? É o Ctrl A. O item 3 está falso. Ctrl S no Windows não faz nada. No Word sublinha, né? No Windows não faz nada. Então, quais são os itens corretos? 1 e 2, letra B de bola. Oito. Um administrador da rede precisa instalar uma impressora e uma máquina com sistema operacional Windows 10. Como é uma impressora específica, necessita-se de um programa que o sistema operacional possa conectar com a impressora. Sublinhe isso aí, por favor. Programa para que o sistema operacional possa se conectar com a impressora. Esse tipo de programa é conhecido como? Letra A, driver. Cuidado que existe uma diferença entre drive e esse termo aí, ó. Driver. Drive, né? E driver. Qual é a diferença? Na verdade, aqui não. Aqui é hardware. Aqui é software. Como assim aqui é hardware? Ó, eu vou comprar um DVD da Furacão 2000 Tsunami 4, Infinity Power. Vou colocar no meu computador para assistir o DVD maravilhoso. Ó, eu vou colocar aquela mídia no drive de DVD. Não é assim que a gente chamava antigamente, né? Drive de CD, drive de DVD. Então, drive sem o R é hardware. Driver com R é software. Mas que tipo de software? Como diz aí no enunciado da questão, é um programa que faz o hardware funcionar corretamente. Todos os programas precisam de driver. Ou melhor, todos os equipamentos precisam de driver. Quando eu falo todos, são todos, tá? Por exemplo, pendrive é um hardware? Sim ou não? Sim. Pendrive é um hardware, né? Ele precisa de driver? Precisa. Tanto que quando você coloca ele no computador, antigamente aparecia escrito lá na área de notificação: instalando software de dispositivo, não é isso? Então, esse aí é o driver. É o programa que faz o hardware funcionar. E aí, pessoal, no painel de controle, você encontra a opção chamada Gerenciador de Dispositivos. Para que serve o gerenciador de dispositivos? Vai listar todos
os drivers instalados. E aí o bacana é que se, por exemplo, se algum não estiver instalado corretamente, aparece um triângulozinho amarelo, que aí vai indicar que ele precisa de atualização ou de instalação. Tudo bem? Então, drive é diferente de driver, com R no final. Copia aí. Apagar? Pode. Questão 9. No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, para remover um aplicativo fixado na barra de tarefas, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo e selecionar a opção pontinho, pontinho da barra de tarefas. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Galera, o tipo de questão que quem não estudou erra. Quem não tem o hábito de usar o computador também erra. Vocês marcariam o que nessa? Marcaria o C, tô chutando. Remover? O que seria isso aí, gente? Seriam os botões... Ai, coisa linda. Pega o material ali. Botões de inicialização rápida. O que seria o botão de inicialização rápida? Como se fosse um link. Um link. Você pode colocar qualquer programa ali na barra de tarefas. Onde que ele fica localizado, né? Na barra de tarefas. Esses botões de inicialização rápida, eles vão ficar na barra de tarefas e para adicioná-los na barra de tarefas, basta clicar e arrastar. Quando você clicou e arrastou para a barra de tarefas, o que vai acontecer? Ele vai ficar fixo ali.
Tudo bem? Fixado. Afixado. E aí, como é que eu faço para retirá-lo dali? E aí a resposta da questão, né? Você clica com o botão direito e escolhe a opção desafixar. Botão direito. Desafixar. Logo o gabarito da questão, a letra B de bola. Como é que trabalha assim? O modelo Shell. Fala pra mim. Como que trabalha desse jeito, gente? Quantos ele tem, mas? Quantos meses? Meses. Vai fazer 2. É o primeiro? Segundo. Segundo? Vamos para a questão 10. A questão 10 acabou que, como o material ficou dividido em 2 colunas, né? Ele ficou bem pequenininho aí, né? Mas eu não sei se você consegue. Olha o que eu estou fazendo aqui, coisa de retardado. Eu estou pegando aqui, ó. Também, tentando abrir, né? Tentando abrir aqui, como se estivesse no celular. Vamos lá. O item 1. Pô, não vai dar para ler. O item 1 é onde está a barra de endereços. Amiga, nem eu que estou com essa lupa aqui consigo enxergar. É, a barra de endereço, sim. Isso. O item 2, barra de títulos. O item 3 é a caixa de pesquisa, né? Peraí, Você repetiu? mas ele quer o quê, professor? O que que tá Ele quer saber qual é o item relacionado à numeração e qual está correto, né? Entendeu? Aqui é barra aqui. Então vamos lá, de novo. O item 1, barra de endereços. 2, Eu acho que é esse. título. 3, pesquisa. 4. Inferior à direita, né? Hã? 4 no inferior à direita. O 4 está aqui embaixo. O 4 é modo de exibição. Deixa eu pegar essa questão e passar cruzado. Não, tá muito assim, vai mexer. O 5, painel de navegação. Na verdade, eu já consegui me localizar. Eu vou apagar aqui, pode? Sim. Eu vou desenhar ela aqui. Professor, será que cortou alguma coisa? Cortou, né? Porque Não. Não cortou, não? Não. Não pode As questões só estão embaixo. diminuiu muito. Gente, meu Deus do céu. Já tô com sono, ainda cega, lascou-se. Calma, tudo pode ser resolvido.
tinha dito que o 2 primeiro era barra de título. Pesquisar o 3, né? Mas o 2 está aqui no cantinho. Ah, tá. Melhorou? Não. Agora melhorou, né? O 2 não está no superior esquerdo, não? Mas deveria não ter. Eu acho que o 2 é o pesquisar. Não, o pesquisar é o 2. E o 3... Está na superior direita, não? Para direita pesquisar, mas. Não, então aqui é o 2 e lá na barra de título é o 3. Ah não, peraí. Peraí. Eu acho que o pesquisar que é o 2, né? É. Não. Não é esse mesmo, é 3. Pesquisar é o 3. Você falou que o título era o 2, né? É, tá certo, desculpa. Não lhe dá o alcance. Aqui então é 3. E aqui é 2. Então ficou 2 barra de títulos. Pesquisar. Isso, Ellen. Obrigado, minha amiga. Ajustei aqui, tá? E a prova ontem que ela tudo que você viu aí nos últimos aulas, aquela dos e-mails, Ela falou que hoje ela fez também. Tá, já fez viu? a de ontem, ela tudo dos e-mails. Exatamente o que você falou. Como é que pode, né? Essas bruxarias. Raciocínio lógico, a gente continua não sabendo. É, como é que foi? A raciocínio lógico só falou que estava misturado com matemática. Raciocínio lógico, o que você olha que você não sabe nem por onde começar? Pelo menos pra mim. É a única Eu ainda tentei fazer as de lógica, proporcional. Tentei. Tabela verdade, proposição, caiu? Aí se não, se então. Isso, então, é. Tem que bater isso aí, não adianta. Isso aí tem que... Então caíram duas questões de então. Que eu farei na sexta, né, de manhã. Falou. Deve seguir e lembrar. Mas as respostas, todas estavam. A maioria das respostas era média, era aproximado, ou resposta com. Aí te fração, deixava confuso. resposta com fração e resposta com raiz quadrada. Ah, isso aí também tinha um monte. Meu Deus do céu, eu não sabia. Aí botava 2Y, 2X, eu falei, meu Deus do céu. Não tinha número, né? Você falava que Só botava as letras aí, você ficava, ai meu pai. Porque quando tem um só pra resolver, como se tinham direito. 3 letras, né? Eu desisto, não vou nem olhar pra isso. Essa daí eu vou chutar, daqui na SESP a gente chuta. Quase todas as vezes. Não, mas até que as do começo de matemática eu consegui fazer, que eu tava até me achando inteligente. Mas aí uma hora chega a realidade, né? Aí quando foi pertinho do final, aí veio essa daí. Ai, quem sabe fazer isso, gente? Na escola eu aprendi isso. E aquela de 222? O cara tinha metade do. Só que ele queria saber qual era O resto. que era um. O resto também.
E teve outra que ele queria saber a média das taxas. Que era maio, junho e julho. Aí tu somava as 3 taxas, só que tinha resposta assim, mas só que não, ele queria a média das 3 taxas. Então você tinha que somar as 3 e dividir pra tirar a média. Vamos lá. Vai dar tudo certo. A gente vai aprender raciocínio lógico agora de vez. Amém. Ah, é, professor, porque a UFRJ são 10, né? São 10. E vai ter Essa prova da GRI pré. era prova para gabaritar. Não estava difícil, o pessoal falou. Olha só. Aqui então, ficou melhor detalhado. 1 é barra de endereço. É o local onde você vai visualizar o caminho no qual a pasta se encontra. O 2 é barra de títulos, que vai ter lá os botões de controle, o duplo clique maximiza, duplo clique restaura. O 3 é caixa de pesquisar, que você vai pesquisar dentro da pasta onde você está. O 4 são os modos de exibição de documento. E aí, quais são os modos de exibição de documento? Lista, conteúdo, ícones, miniaturas. E o padrão do Windows, que até tem uma questão aí, a gente vai respondê-la. Detalhes. O que você vai encontrar no modo detalhes? Você vai encontrar o nome, o tipo e o tamanho do arquivo. Se for pasta, você não vai ter tamanho, porque pasta não ocupa espaço em disco, tá, gente? Só o que está dentro da pasta. Tudo bem? Então a pasta pode estar vazia, pode estar com 1000 arquivos. Ela não vai ocupar nada, tá? E aí qual é a resposta da questão? O item 1. Painel de navegação. O painel de navegação, como o próprio nome já diz, vai exibir o conteúdo do que tem no seu computador. A observação dele é que um clique simples vai abrir as pastas. Para completar aqui a brincadeira, esse painel, apesar de não ter listado, ele é chamado de painel de visualização. Nesse caso, você tem que dar um duplo clique. Então, por exemplo, aqui vão aparecer as pastas, certo? Você clicou uma vez, ele exibe o conteúdo da pasta aqui. Clicou em imagens, as imagens aparecem aqui. Clicou em imagens, as imagens apareceram aqui. Para abrir uma imagem, duplo clique. Para exibir o conteúdo das imagens por aqui, um clique simples. Tá legal? Então, gente, o item correto é letra D. Que o item 4 exibe a configuração dos chamados, vamos completar aqui, ó, modos, já tinha colocado ali, de exibição. Beleza? Aqui mesmo dá pra gente responder a 11, ó. Fala, meu amigo. Você disse que o 3, que é pesquisa dentro da pasta. Dentro da pasta. Das subpastas também? Também, que estão dentro daquela pasta. Então, por exemplo, se eu abrir aqui área de trabalho e pesquisar, tudo que tem na área de trabalho ele vai pesquisar na raiz e nas subpastas. A 11, acabei de falar aqui, né? Qual é o modo de exibição padrão? Detalhes. Então, ó, no Windows 10, o explorador de arquivos permite exibir os arquivos em várias formas. A forma de visualização de arquivo neste recurso explorador de arquivo, que se estabelece com a instalação padrão do Windows, é detalhes, letra E. Detalhes são pequenos. Foi? Bom dia, jovem. O material está aí na frente, tá?
Se a minha mãe... Posso apagar, crianças? Sim. Pode? Marta fez a de Rio ontem? Nem sabia dessa forma. É bom que aqui também, além de estudar, tu vai ficar sabendo das fofocas do mundo dos concursos, né? Pois é. Quando vai ter prova, quando não tem. Né? Depois eu vi, cara. Que é compostado, né? É, a GRI. É. E nem foi isso tudo. Lá tava vazio no Maracanã. Fui no Maracanã, fui na Cefete. Não, eu fiz na UNA. E o percentual de faltosos geralmente é de 30% a 40%, dependendo do concurso. Então, de 11 mil, tu tira que uns 3 mil não foram fazer a prova. 8 foram fazer. Dos 8, 50% não sabe nem quais matérias que caem. Ou seja, vai lá, bota o nome e vai embora. Tu concorre aí com 4, 3 mil. Da Petrobras, uma menina chegou sem caneta. Alguém pode me emprestar a caneta? Agora no Brasil também, eu cheguei com caneta azul. Linha 2. 12. Sistema de arquivos permite a organização de dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivos. Sistema de arquivos nativo do Windows 10, que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB de dados, é o... Essa questão foi do Banco do Brasil. Olha aqui, ó. Sistema de arquivos. Basicamente, nós temos FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4. Sistema de arquivos serve para organizar o disco. Ele formata, dá forma e prepara o disco para receber informações. Você precisa relacionar que o sistema de arquivos está totalmente ligado ao sistema operacional que você instalado. Aqui, por exemplo, é o Linux. Aqui são as versões mais recentes do Windows, ou seja, 7. Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui antes da 7. Ó, XP, Vista, 7, 8, 10 e 11. Aqui, Windows 98, 2000 e o XP. Aqui o 95 e o 98. Historicamente falando, esses mais antigos aqui não caem mais em prova, certo? Não aparecem em prova. Aí, pessoal, repara que tem XP aqui e aqui, não é isso? Qual é a diferença dos dois? Se eu escolher FAT32, máximo de 4 GB por arquivo. Se eu tenho NTFS, você pode ter até no máximo 192 GB por arquivo. Isso também vai se aplicar, olha para cá, você copia. Isso também vai se aplicar às unidades removíveis, pendrive. Pendrive também tem sistema de arquivos. Comprei um pendrive hoje. Qual o sistema de arquivos padrão que vem nele? FAT32. Certo? Aí vamos criar uma situação.
o meu pendrive novo, 0 virgem, não tem nada salvo nele, capacidade total de 16 GB, tem o sistema de arquivos FAT32. Peguei uma aula dessa daqui, vídeo ele é pesado, né? O vídeo ele tem um tamanho maior. Peguei uma aula dessa e salvei no pendrive. Só que o pendrive tem 16 GB, todo zerado, livre, não tem nada. O vídeo tem 5 GB. Sistema de arquivos é FAT32. Pergunto, vou poder salvar esse vídeo no pendrive? O pendrive tem 16 GB. Zerado, não tem nada. É espaço livre, 16 GB. O vídeo tem 5 GB. O FAT32 é o sistema de arquivos. Vou poder salvar esse vídeo no pendrive? Não. Porque cada arquivo pode ter no máximo até quanto? 4 GB. Aí o que você tem que fazer? Formatar o pendrive e colocar o sistema de arquivos NTFS nele, que também é possível. Mesmo assim, cada arquivo, cada bloco de arquivo, se for FAT32, só vai suportar até 4 GB. Tá? Inclusive a tabela FAT, para vocês entenderem, significa tabela de alocação de arquivos. Ou seja, são blocos de arquivos que você vai poder utilizar para salvar. Tudo bem? Aí é só você formatar e colocar o NTFS, que aí você vai poder utilizar os 16 GB totais de capacidade. Tudo bem? Então, ó, qual o sistema de arquivos que permite o armazenamento com mais de 8 GB de dados? Primeiro que ele está falando em Windows 10, né? O Windows 10 tu já matava que era o NTFS. Mas com mais de 8 GB, de fato, gabarito letra E, NTFS. Na verdade, o problema entre o FAT32 e o NTFS é o tamanho individual de cada arquivo. Exatamente. Porque você pode usar o limite máximo de qualquer drive, desde que você tenha pelo menos o NTFS como sistema de arquivos, tá? Vamos para 13. A 13 fala assim, ó. Sistema de arquivos permite a organização dos dados em arquivos que permitem a organização dos dados em arquivos e pastas. 13. Caso deseje alterar as cores utilizadas nas janelas dos aplicativos do computador para executar esta operação no Windows 10, ela clicou no menu Iniciar e em Configurações acessou o recurso. Qual é a resposta? A. Personalização, letra A. Só um detalhe que você vê que na questão ele usou configurações, né? Ao invés de painel de controle, daria no mesmo, tá? 14. 14 também falamos mais cedo em uma das questões. Aí é bom só para você visualizar o ícone. A imagem do ícone no Windows 10, localizada por padrão na barra de tarefas do Windows, refere-se a visão de tarefas, letra A. Falei de visão de tarefas hoje, sim ou não? Sim. Show de bola. 15. Sobre o painel de controle do Windows 10, em sua configuração padrão e versão em português, assinale a opção utilizada para escolher os programas que o Windows deverá usar para navegação na web, edição de fotos, envio de e-mails e reprodução de músicas. O que ele quer saber? O que ele quer fazer aí nessa questão 15, pessoal? Eles querem definir quais são os programas padrão utilizados no seu computador. Resposta, então, gabarito, letra
Toma cuidado, porque programas e recursos é para instalar e desinstalar programas no seu computador, tá? Então, ó, programas e recursos vai servir para instalar e desinstalar aplicativos no computador. Sim, esse programa padrão é como se fosse uma aba Dentro do painel de controle. Isso. Aí lá você define, qual vai ser o navegador padrão? O padrão do Windows é o Edge, mas eu posso trocar, colocar o Google Chrome? Posso. Posso botar o Firefox? Posso. Qual que vai ser o programa padrão de edição de textos? O padrão é o WordPad. Mas posso botar o Word? Posso. Posso botar o LibreOffice Writer? Posso também, tá? Tudo você define lá em programas padrão. Beleza? Posso apagar? Sim. Pode. Por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração padrão, um usuário clicou com o botão secundário do mouse. Mais uma vez, gente, mais uma questão que a gente vê um termo, né, como esse, né, botão secundário. Botão secundário é o botão direito, botão esquerdo é o botão primário. Clicou com o botão secundário do mouse em um arquivo local chamado texto.docx e escolheu propriedades. Com essa ação, o usuário pode renomear, gabarito letra B de bola. O que é explorador de arquivos do MS? Explorador de arquivos é o antigo Windows Explorer. É aquela janela que eu desenhei aqui. Painel de navegação, painel de visualização, barra de título, barra de endereço. Qualquer pasta que você abrir, ele abre o explorador. Ele abre esse Windows Explorer, tá? Gente, a questão fala sobre renomear, certo? Sim. Renomear é alterar o nome. Nós já vimos aí outra questão falando sobre isso. Então vamos listar aqui quais são os procedimentos para renomear, para fixar bem. O atalho F2. Posso clicar com o botão direito do mouse e escolher lá a opção renomear, certo? Sim. Que eu acho que é a mais comum que todo mundo utiliza. Botão direito, renomear. Eu posso efetuar o que nós chamamos de 2 cliques sucessivos. O que são 2 cliques sucessivos, turma? Clico o primeiro, para, respira e clico o segundo. É o que eu chamo de 1 mais 1. O que faz o primeiro clique? Seleciona. O que faz o segundo clique? Vai renomear. E por último, botão direito. Que é dessa questão aí, escolhe a opção propriedades. Mas Alonso, propriedades não é para exibir as propriedades do arquivo e pasta? Sim. Mas uma das opções que você tem disponível lá é o nome do arquivo. Você apaga o nome que ali está, digita o novo nome e aperta Enter. Ou seja, você pode também renomear. Para abrir a janela propriedades tem atalho, tá? Alt mais Enter. Não, mas aqui 2 cliques é com o botão direito também? Esquerdo. Tá? 2 cliques sucessivos é com o botão esquerdo do mouse.
É renomear a pasta, é isso? Renomear. Arquivo ou pasta, né? Depende da propriedade de quem eles estão mostrando. Isso aí. Vamos para 17. A imagem a seguir mostra parte da tela do explorador de arquivos no Windows 10, ambos em configuração padrão. Que tela é essa que a gente já mostrou e já desenhei aqui para vocês? Explorador de arquivos. Barra de... Ah, não, é barra de endereços. Vamos fazer aqui na ordem. Barra de endereços no explorador de arquivos. Isso aí. Ó, aqui é voltar. E aqui é avançar. Aqui é nível acima. Esse aqui, que é essa setinha aí para baixo, ele vai mostrar como se fosse uma espécie de um histórico. De pastas abertas. Tá? Então, voltar. Volta para a pasta anteriormente acessada. Avançar, avança também para a próxima pasta que você anteriormente acessou. Nível acima, ele sobe na hierarquia de estrutura de pastas. Como assim? Por exemplo, C2 pontos. Usuários. Alonso. Desktop. E pasta. Tudo bem? Isso aqui é uma estrutura de pastas. Essa daqui é a raiz. Se eu tiver na pasta, botei nome de pasta, mas se tiver na pasta, nível acima, desktop. Nível acima, Alonso. Nível acima, usuários. Nível acima, C2 pontos. Estou em pasta.
Cliquei em usuários. Voltar. Pasta. Avançar. Usuários. Nível acima. C2 pontos. De novo. Estou em desktop. Cliquei em Alonso. Voltar. Desktop. Avançar. Alonso. Nível acima. Usuários. Deu para entender? Volta 1, né? Voltar vai voltando de 1 em 1. Não, voltar vai voltar para onde você estava antes. Nível acima é que vai de 1 em 1. Nessa, subindo na hierarquia. Tá? Então o gabarito da 17 ficou qual, turma? Só mostra uma lista de pastas abertas recentemente. Letra E. Tudo bem? O avançar também volta para o anterior, né? Então a gente vai o primeiro. Isso. O avançar vai. Avança 1, né? Avança 1. Tá? Posso apagar a 16? Sim. São bibliotecas padrão do Windows 10 em sua configuração padrão e versão em português, exceto. Galera, o que são bibliotecas? São pastas padrões do próprio Windows que já vem assim que se instala o sistema. São elas documentos, imagens, músicas e vídeos. Então, qual é que não é biblioteca? Programas letra D. Todas as demais aí são bibliotecas, tá? Então, para não precisar anotar aqui à toa, você já sabe. As bibliotecas do Windows são documentos, imagens, músicas e vídeos. Então, estão corretas aí Todas as outras opções. todas as outras opções, exceto, né, programas que não é uma biblioteca, tá? Mas se você fez uma questão, também não deu questão de páginas. Falava o quê? Você fez mais sobre as páginas que já é padrão do Windows? Quais são as pastas padrão do Windows? Então, documentos, imagens, músicas e vídeos, não? Não, você fez. Não, mas isso não Esse aí, né? Tem aqueles programas, tem... Ah, sim, são as pastas que o Windows cria automaticamente na unidade C. São elas, arquivos de programas, Windows e usuários. Tá? Biblioteca é para manipulação de arquivos do usuário. Aí os usuários vão estar antes. Essa... Cada usuário tem as suas bibliotecas. Tá? E as bibliotecas, por mais que seja padrão do Windows, você pode alterar, você pode remover e pode criar, tá? Pode ser feita qualquer tipo de manipulação ou alteração das bibliotecas, tá? O outro é do Windows. Do Windows, da unidade C, na verdade, né? Tá? 17 pode apagar? Um usuário do Windows 10, em sua configuração padrão, está utilizando vários programas simultaneamente, desejando acessar a área de trabalho sem ter que fechar individualmente as várias janelas abertas. Este usuário pode acionar o botão existente no extremo direito da barra de tarefas ou acionar simultaneamente as teclas Windows e D de Deus, gabarito letra D mesmo. Na verdade, eu posso usar o Windows D
ou Windows mais M. Os dois vão ter o mesmo significado. Quais? Na prova você pode encontrar mostrar desktop, que automaticamente ele vai mostrar o conteúdo da área de trabalho. E você vai encontrar também minimizar todas as janelas. Quando ele fala aí na questão no enunciado, que você pode clicar também no botão que fica na extrema direita da barra de tarefas, é isso aqui, gente, ó. A barra de tarefas está aqui. O que você vai ter na barra de tarefas? O botão iniciar. Não é isso? Que fica logo aqui no primeiro botão. Você vai ter os botões de controle. 1, 2, 3. Você vai ter um campo de pesquisar. Dentro aqui do campo pesquisar, você tem a Cortana. E aqui você vai ter uma divisão com o seguinte, ó. Tá vendo? Esse aqui, iniciar. Aqui, a gente chama de área de notificação. Aqui é esse botão, mostrar desktop. Tá? Clicou nesse botãozinho, fica lá no extremo direito, depois da área de notificação, depois da central de ações, que ainda tem uma centralzinha de ações aqui, você vai também mostrar a área de trabalho. Tudo bem? Então pode ser tanto pelo atalho quanto esse botão que fica lá na barra de tarefas. Tá? Vigésima questão. Em um computador com Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário está com os aplicativos Paint, bloco de notas, painel de controle e calculador abertos. Todas as janelas estão maximizadas, sendo que a janela ativa é do bloco de notas. Turma, olha para cá, depois copia ele aqui, escrivão. O que é bloco? O que é janela ativa? É a janela que está não somente aberta, mas está, eu ia falar ativa, né? É a janela que está visível para você na área de trabalho e a janela que você consegue executar as ações. Se eu digitar alguma coisa, vai sair naquela janela. Se eu executar um comando, vai sair naquela janela. Logo atrás dela estão na ordem calculadora Paint e painel de controle. Um usuário pressionou a tecla do logotipo do Windows mais D para exibir a área de trabalho. Isso significa que as janelas, letra A, de todos os 4 aplicativos foram minimizadas? É a resposta. Letra A. Acabamos de ver isso aí. Só que de repente a galera ficaria na dúvida, né? Porque tem mais de uma janela e ainda fala da janela ativa. Mesmo a janela ativa também será minimizada. Tudo bem? A 21, ela parece muito com a questão que a gente já resolveu, número 4, mas é diferente, tá? Um usuário criou um atalho na área de trabalho do seu Windows 10 em sua configuração padrão para o arquivo C:/temp projetos. Ao dar um duplo clique do mouse sobre o atalho com o botão principal do mouse, veja que agora ele chama botão principal, que é a mesma coisa que botão primário ou botão esquerdo do mouse. Considerando que o arquivo C:/projeto txt existe, será iniciado o... Letra A, explorador de arquivos? Não. B, bloco de notas já com arquivo projeto txt aberto? É a resposta.
Letra C, bloco de notas com arquivos em branco. Letra D, bloco de notas com projeto TXT aberto e será iniciado o explorador de arquivos. Ou letra E, bloco de notas com arquivo em branco. Ficamos então com a letra B de bola. Questão 22. Olha ela, hein? Essa daqui, quando eu montei, achei muito bacana ela. O usuário precisa manipular alguns arquivos e pastas em seu computador local e tem todas as permissões necessárias para todas as operações que fará por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração padrão. A pasta A, vamos desenhar aqui. Pasta A contém os arquivos 1 e 2.txt. Então, 1.txt e 2.txt. A pasta B contém os arquivos 3.txt e 4.txt. O usuário acessa a pasta A, seleciona o arquivo 1.txt e aciona o atalho Ctrl X. Então, peraí, olha aqui, escrivão. Ele pegou na pasta A, selecionou o arquivo 1 e apertou Ctrl X. Turma, o que faz o Ctrl X? Recortar. Porém, no Windows, ele só vai efetivamente fazer algo depois que você colar. No Windows, tudo que é recortado e copiado vai para a área de transferência. Mas vai para a área de transferência arquivo, ou melhor, item por item. Não é igual o Word, que quem já estudou comigo teoria viu que no Word são até 24 itens que ele armazena. No Windows não, é um por um. O que eu quero dizer com isso? Selecionei o arquivo e recortei, ele vai ficar lá. Se você colar, vai colar ele. Mas se eu recortar um arquivo, depois ir lá e recortar outro sem colar o anterior, qual que fica ativo? Esse último que eu recortei. Tudo bem? E mais ou menos essa historinha que ele vai contar, quer ver? O usuário acessa a pasta 1, seleciona o arquivo e pressiona Ctrl X. Depois acessa a pasta B, seleciona o arquivo 4 e pressiona Ctrl C. Ctrl C faz o que, turma? Ctrl C copia, né, senhora? Ctrl C copia. Por fim, acessa a pasta C, que está vazia, e aciona o atalho Ctrl V. Entenda que aqui, ó, foi a primeira ação, aqui foi a segunda ação, e aqui, por último, a terceira ação foi fazer o quê? O Ctrl V. O que vai acontecer então? Ctrl V vai colar o quê? O último arquivo foi o 4txt vai colar apenas o 4.txt. Por fim, acessa a pasta C vazia e pré-atalho Ctrl V. Ao final das operações descritas no enunciado, o número de arquivos na pasta C é 1. Gabarito, letra B de bola. a cópia do arquivo do 4. Mas na hora do desespero, quando ele veio na cabeça, dá um nó. Oi, amor? Primeiro ele cortou. Recortou. Depois ele foi e copiou. Foi a segunda ação. Mas eles fazem isso na Abriu a pasta pasta não, B, tem que ficar copiou. quieto. E copiou. Só que aí, quando ele copiar esse cara, Ele tá ligado. sem colar nada, ele automaticamente meio que anula a ação de recortar. Como que fica um ícone recortado no Windows? Tá meio... Esmaecido, né? Meio clarinho. Sim. Ali tá dando uma ideia que você recortou ele, mas só sai do local de fato quando você cola. E aí, quando você colou na pasta C, só colou qual? O item, né? 4.txt. Beleza, turma? Para terminar de bagalhar, ele chamou os arquivos de 1, 2, 3 e 4, Mas são o quê? 1, 2, 3, 4. Maluquice, né? Está igual a questão de raciocinar. Copia aí, gente, por favor.
Bora. Vinte e três. A criação de uma nova pasta no explorador de arquivos do Windows 10 pode ser feita com a combinação de teclas. Muito bom. Criar pasta. Você tem um método tradicional. Botão direito. Em seguida, novo. Depois, pasta. Tudo bem? E você tem pelo atalho aí Ctrl Shift N. Cuidado que é um erro fatal e capital a galera estudar atalhos. Como que se estuda atalhos? Por programa. Se você estudar atalho por tecla, você se perde. Ctrl Shift N no Windows cria a pasta. Na internet abre navegação anônima, que inclusive caiu na prova do Banco do Brasil. Tudo bem? O navegador cria a janela. Abre a janela anônima. Qual navegador? O Edge e o Chrome. No Mozilla é Ctrl Shift P. Tudo bem? Então tem essas loucuras aí. Não dá para você estudar atalho por teclas, e sim por programas. Então 24, Ctrl Shift N, letra C de Cristo. 23, né? Quer dizer. 24. Qual programa deve ser utilizado para visualizar um arquivo de extensão .mpg no Windows 10? Turma, MPG, MP4, Move e AVI são extensões e o WMV, né? São extensões de vídeo. O aplicativo padrão do Windows que faz execução de arquivos de vídeo é o Windows Media Player. É. Ele tá repaginado. Tá repaginado. Gabarito da 24, Media Player, letra D de Deus. A 25. Eu era jovem, mas era o Windows Media Player, hoje eu sou jovem. 25. Assim, velha estrada. Qual é o navegador padrão que vem no Windows 10? Essa daí é para matar uma galera, porque tem gente que poderia pensar ser o Google Chrome, né? Porque é o mais utilizado. Porém, o padrão mesmo do Windows é o Edge, letra B. O Google Chrome é da concorrência. Da Google. O Microsoft Edge, ele veio para substituir o Internet Explorer, que morreu, né? Não existe mais, já não temos mais atualizações para ele. E aí hoje você usa o Microsoft Edge. Perguntas? Dúvidas? Desesperos? Não. Tranquilo? Ó, contabilizando então, hoje é a primeira aula. Começa hoje o curso, tá? As aulas anteriores foram inaugurais, para a gente se ambientar. Foi válido, ajudou, viu o que eu falei? Ajudou quem fez ontem a de Rio, vai ajudar quem vai fazer CREA, as primeiras aulas. Elas eu não vou colocar na plataforma, até mandei o link lá no grupo ontem para deixar organizado. Pode assistir. Essa vai entrar na plataforma. A de Windows já entrou. Eu vou colocar na plataforma também já qual o assunto de raciocínio lógico eu vou trabalhar na primeira aula para você assistir. Já vim preparado e a gente corrige também 25 questões. Como são 8 aulas de cada um, a gente vai ter 200 questões para corrigir. É impossível tu não acertar mais de 70% em qualquer prova. Por isso que eu quero, faz o FRJ. Nem que seja para treinar, para testar.
Que aí você vai ver, pô, caraca, eu fui bem informado, você tem mais de 7. Mais de 7 para mim é luxo. Hoje eu vou ver o gabarito. É luxo, é qualidade. Uma dúvida, eu não tenho Windows 10, eu tenho 8. Dá para... Eu não recomendo nem que estude na prática, olhando o computador, por causa disso. Às vezes a versão é diferente, às vezes é uma versão mais limitada do Windows, tem isso também. Às vezes é em inglês, tem gente que gosta de usar as versões em inglês, aí muda tudo. Então recomenda pegar mesmo teoria. E outra, gente, ó, eu coloquei ontem no grupo... Eu acho que é leitura aí, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+Copia, Ctrl+C, Ctrl+C. É isso. Eu coloquei ontem. Eu pelo menos decoro assim. Por exemplo, fazendo? Não, eu tenho que ler e fazer. Muda o atalho De um programa para o outro é loucura. Você vai chegar, vai fazer isso. Pode fazer no teu e... Chegar em outro local. É porque eu falo assim, por exemplo, criar a pasta, eu boto o botão direito no outro, tá criado. Ó, quer ver uma coisa? Mas quer ver uma coisa? No painel de controle, para abrir sistema, é a tecla do Windows mais pause e break. No notebook não tem pause e break. E aí, faz como? No meu teclado não tem. Só teclado multimídia padrão de computador desktop. Então, por isso que eu não recomendo muito, entendeu? Estudar na prática. Outra coisa, eu vou também colocar lá para que eu possa ter um parâmetro a cobrar de vocês sempre. As aulas de Windows. Caramba, gente, eu contei aula por aula. Deu 1h04. É o tempo que você vai ter, entre aspas, perder para estudar o Windows. E aí, 1h04. Todos os vídeos. São 18 vídeos. Agora você tem que clicar em iniciar curso, não precisa não. Você vai direto... Vai direto no vídeo e vai embora. Só marca como concluído quando acabar, que aí pra mim aparece. Pra mim aparece quando você assiste. Para depois, quando eu quiser te cobrar, fala, poxa, aí, tu não assistiu. Não assisti. Se tiver marcado como concluído, vai contabilizar para mim. Mas se marcar como concluído, eu posso ver depois? Pode. Mesmo marcando. Pode sim. Mas meu laptop desligou na hora, aí pode ser que não tenha registrado. Ah, entendi. Tá, então Windows, 1h04, mais 2 horas de exercícios. Assista e refaça. Eu vou já adiantar de raciocínio lógico e vou adiantar já, de repente, a próxima aula de segunda-feira que vem, que vai ser o Word. Gente, fazendo assim, de forma organizada e programada, não tem como dar ruim, tá? Vai dar bom. Beleza? Eu fiz essa mudançazinha no conteúdo porque quase não está cobrando hardware. Eu joguei para o último, para o final. Aí eu começo com Windows, já vou Word, Excel, aí falo um pouquinho de Linux também, LibreOffice, e deixo o hardware por último, porque está quase nulo, quase escasso mesmo. Não está cobrando. Cai. Na UFRJ, por exemplo, cai. Aí, viu? Então, assim, entre falar de hardware e Linux, eu optei em falar de Linux. E LibreOffice, né? Tá? Beleza, gente? Beijos. À noite vai ter ao vivo também. Quem quiser assistir à noite a mesma aula, principalmente a senhorita que chegou atrasada, pode pegar de noite também. Tá? Show. Pessoal da ao vivo aí, beijo, tá? Até sexta.